paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs. Tem alguém aí? A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs. Todos estão aí atentos. Glória a Deus. A manhã maravilhosa de domingo, primeiro dia da semana, em que podemos nos reunir. E realmente nós podemos declarar que o nosso Deus é maravilhoso e vitorioso, não é vitorioso? E nós caminhamos em vitória também. O triunfo, nós sabemos que nós vivemos ele constantemente, e o triunfo vem de Deus, daquele que é todo-poderoso em nossas vidas. Estamos desde o mês passado, mês de novembro, na série Milagres Extraordinários. Vocês podem dizer comigo bem forte: milagres extraordinários. Só as mulheres, vozes mais lindas do mundo, vamos lá? Milagres extraordinários. Agora só os homens, bem forte. Que bênção! Nós queremos declarar mais uma vez nessa noite. Estamos aí no segundo culto do mês de dezembro, mas já tivemos o mês passado todo, agora esse mês também para estudarmos e para meditarmos. Hoje teremos a ceia do Senhor e vamos falar sobre milagres extraordinários. E a Bíblia está cheia de milagres, a nossa vida está cheia de milagres, e hoje estaremos falando num tema bastante conhecido nosso, bastante vivido por todos nós, e quem não viveu, comece a viver hoje esses milagres. Mente nenhuma imaginou milagres extraordinários que viverão. Você pode repetir comigo também esse tema? Mente nenhuma imaginou que viverão. Mais uma vez, mente nenhuma imaginou os milagres extraordinários que viverão. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, o capítulo 2, versículo 9, nós vamos ler este versículo como base daquilo que estaremos ministrando aqui nesta manhã, antes de participarmos da ceia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos aí, todavia, como está escrito, olho nenhum ouviu, ouvido nenhum, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nenhuma mente, ali fala coração nenhum concebeu, mas esse coração aí é a mente. Nas versões mais modernas e mais fiéis, a original fala que mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós podemos dizer amém? Você já imaginou como Deus pode te usar? Como Deus poderá te usar? Como Deus tem te usado? Você já imaginou? Talvez você não pensou que aquele dia em que você orou pelo seu filho, pela sua filha, que estava, quem sabe, reclamando com uma dor, com uma doença qualquer, e você orou, estendeu a mão e impôs as mãos como cristão verdadeiro, como conhece a palavra de Deus, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você já imaginou que tudo isso pode acontecer com cada um de nós? Não é somente
conosco que estamos aqui como obreiros, como líderes, mas todos nós tem alguma coisa extraordinária que aconteceu em nossas vidas e que nós não paramos para imaginar. Esse mês de dezembro é um mês fantástico, é o último mês do ano, e o mês de dezembro nós podemos imaginar o que Deus já realizou através de nós, por nós e em nós. Imagine você como Deus pode te usar. Você poderá sair daqui hoje e sairá daqui hoje como uma tocha viva nas mãos de Deus, e por onde você passar, você estará espalhando brasa viva dos céus, porque milagres extraordinários acontecerão. Nós não estamos falando de pensamento positivo, você pensar positivo, mas não, você imaginar coisas boas e acontecer, porque Paulo sabia que os olhos não tinham visto, os ouvidos não tinham ouvido, mas nós podemos imaginar o que Deus pode fazer. Deus quer te usar de maneira que você nunca imaginou. Talvez você nunca foi usado grandemente por Deus, porque tem barreiras emocionais na sua vida, e quem sabe você vivia dizendo até hoje: como Deus vai me usar se eu sou tão pequeno? Como Deus mais vai me usar se eu não tenho capacidade? Mas hoje Deus está aqui para nos animar. Nesta manhã de domingo, de ceia do Senhor, nós vamos louvar ao seu nome e imaginar que Deus pode nos usar, pode nos usar. Você, se tem um sonho, você precisa ter mais do que um sonho, é aquilo que nós chamamos de sonho de Deus, porque Deus, Ele quer que nós sejamos a sua imagem e semelhança, porque assim Ele nos fez, a imagem e semelhança de Deus, Ele nos fez. Então nós precisamos acreditar nisso, que Deus, Ele quer nos usar, Ele pode nos usar. Nós queremos crer que esse versículo que nós lemos aqui: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, baseado nesse texto que eu acabei de ler, hoje Deus, Ele quer que nós tenhamos a nossa mente ativada, o nosso coração ativado para receber os milagres de Deus. E não são milagres, milagrinhos não, milagres extraordinários. E você vai pensar como nunca pensou a respeito de Deus, como Ele pode te usar. Tem um versículo da Bíblia Sagrada que eu gosto muito, que Paulo escreveu aos Efésios capítulo 3, versículo 20, Efésios 3 e 20, se puder projetar: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. O poder de Deus atua em você, sim ou não? Sim. O poder de Deus atua em você? Sim. Se o poder de Deus atua em você, então nós lemos aí Paulo declarando: aquele Deus que nós cantamos agora, que Ele é um Deus vitorioso, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós. Na realidade, hoje Deus vai te usar de maneira especial. E a partir de hoje você vai começar a ser usado por Deus de maneira extraordinária. Nós encontramos na Bíblia alguns exemplos fantásticos, e eu vou me referir aqui ao exemplo que eu gosto muito quando falamos de milagres extraordinários. Teve um jovem
que o nome dele é Josué. Vocês, a maioria conhece a história de Josué, foi o sucessor de Moisés, e ele foi pego assim, praticamente inesperadamente. Ele não sabia que iria assumir uma responsabilidade tão grande, que era substituir um homem tão grande, tão poderoso, libertador do povo de Israel, da terra do Egito, Moisés. Jamais ele pensava que iria substituir a Moisés. E Josué, que andava sempre par a par com Moisés, ele teve algumas experiências. Eu queria, com a experiência de Josué, lembrar aos irmãos e irmãs, nesta noite, amigos e amigas, 3 segredos extraordinários para vivermos milagres extraordinários. 3 segredos, apenas esses vamos citar. Primeiro, nós precisamos parar de duvidar, porque talvez você orou, você clamou, você pediu, você insistiu, mas você depois duvidou que a bênção chegaria a você, você seria capaz de alcançar, de tocar nesse milagre. Segredo número 1, pare de duvidar. Josué, quando ele estava para assumir aquela grande tarefa, Josué capítulo 1, versículo 9, vamos ler Josué 1 e 9, para embasarmos biblicamente o que estamos falando. Deus falando para Josué: não fui eu que te ordenei, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então nós não podemos duvidar, nós temos que parar de duvidar hoje. As dúvidas trazem para nós empecilhos muito grandes para nós recebermos as grandes bênçãos e os milagres extraordinários. Então o segredo número 1 é parar de duvidar. E existem 2 coisas que causam dúvidas em nossas vidas, 2 coisas muito sérias que causam dúvidas em nossas vidas. Eu sempre falo que foi feito um estudo, até quando nós estamos dando as aulas aí de teologia, eu falo, um estudo na aeronáutica americana. Eles falaram que tudo que você ouve, se você não anotar, porque um lápis pequeno ou um celular que você pode digitar rapidamente, se você passou 72 horas, viu, Lília, a pessoa esquece, aí passou 72 horas, a pessoa já esqueceu aquilo que ouviu. Então é bom nós estarmos sempre replicando aquilo que nós falamos, e você também anotando ou gravando, porque a mente nossa, ela tem um poder muito especial, mas nós usamos muito pouco da nossa mente. Então as dúvidas que nós temos em nosso coração, em nossa mente, 2 coisas principais causam essas dúvidas. Primeiro, é comparar as nossas capacidades com as de outras pessoas. Comparar as capacidades. Talvez a pessoa tem vontade de tocar um teclado como o André, mas eu não sou como o André. Como que eu vou tocar como o André toca aquele teclado? Aí a dúvida começa a corroer o seu coração, porque ele começa a comparar. Eu fico feliz porque aqui nós temos pessoas que começaram a estudar música já uma idade mais avançada. Aqui temos um irmão que entrou na orquestra, ele é um dos primeiros membros aqui que vieram aqui para a igreja em fevereiro de 2019. A primeira palavra do nome dele é Antônio Carvalho. Está aí ou não? Olha lá. O senhor está com quantos anos? Pode falar bem forte.
86, 86 anos de idade. E ele tinha um saxofone e tocou durante um tempo, aí ficou afastado 45 anos, foi isso? 41 anos parado, e aí ele veio para cá, aceitou a Jesus, uma alegria no coração tremendo, a sua esposa incentivando, né? A irmã Dulce deu uma facilidade tremenda de influenciar o seu esposo, e ele falou: não, mas eu acho que eu não consigo mais. Ele falou: não, você consegue sim. E aí conseguiu um saxofone. É o primeiro instrumento que Deus fez foi o saxofone e o alto mi bemol, né? Foi o que ele fez primeiramente. Pode pesquisar em todos os anais, aí você vai encontrar isso. E a irmã Dulce deu para o senhor esse sax, ou o senhor comprou? Aí ela foi e deu de presente para ele o saxofone. Você vai tocar agora. E não é que ele está tocando aqui na orquestra Renovação? Ele começou a ensaiar, falou assim: olha, eu não sei se eu vou dar conta, mas começou a fazer o Instituto Musical Renovação e começou a treinar e está tocando na orquestra com 86 anos de idade. Já tinha ficado parado 40 e tantos anos, então agora ele parou de duvidar e assumiu as rédeas daquilo que ele pensava, que aquilo que ele imaginava que poderia fazer, então está fazendo. Merece uma salva de palmas, irmãos? Merece a salva de palmas. Toda a glória, toda a honra seja dada a Deus e a quem para de duvidar. Uma das coisas que impede o nosso avanço é comparar as nossas capacidades. Então, comparar as habilidades com as de outras pessoas. Mas na minha especialidade, lá na minha empresa, tem pessoa muito melhor do que eu. Como que eu conseguirei ultrapassar aquela pessoa? Como que eu conseguirei chegar naquele nível, num nível maior? Você vai chegar sim, porque Deus, Ele é poderoso para que você imagine, então, coisa que você não viu, coisa que você não ouviu, que você não imaginou, Deus vai colocar nas suas mãos e vai acontecer. O milagre será vivido, milagres extraordinários, milagres extraordinários. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos encontrar muitos exemplos sobre isso. Outra coisa que causa dúvida em nossas vidas e nós ficamos apreensivos e ficamos duvidosos e não alcançamos aquilo que nós imaginamos, é lembrar dos nossos fracassos. Lembrar dos nossos fracassos. Deus diz para você hoje: esqueça o teu passado. A maioria dos grandes líderes da Bíblia tiveram um passado ruim. Por exemplo, você pensa que Moisés, ele foi logo de cara libertar o povo do Egito? Não. Moisés, vou falar uma palavrinha aqui que talvez vocês nunca ouviram, ele era um assassino, porque ele matou um egípcio. Ele, com tanta vontade de libertar o seu povo lá do Egito, ele se tornou um assassino, enterrou lá na areia e depois descobriram. Então, mas ele, depois de algum tempo, ele fugiu, então, por causa daquele assassinato, ficou 40 anos escondido, mas Deus tinha um projeto na sua vida. Ele imaginava 40 anos atrás em libertar o povo de Israel do Egito. Ele imaginava, ele não via isso, não ouvia isso, porque só ouvia o contrário e só via o contrário, mas ele imaginava: um dia eu verei o meu povo liberto. Mal sabia ele que ele seria o grande libertador do povo. Depois de 40 anos, Deus chega para Moisés e o intima para uma missão que ele parecia impossível para ele. Parecia impossível. Você já fez alguma coisa que parece impossível?
Você já fez? Quantos já fizeram alguma coisa que parecia impossível e depois você conseguiu? Quantos já fizeram? Eu já fiz coisas assim que parecem. Gorete, você está aí, você levantou o braço assim, você é grandona, agora que eu te vi. Muito bem, depois vou apresentar os nossos visitantes. Nós fizemos coisas impossíveis. De 6 anos, eu estava ontem conversando até com Alas à noite, eu me lembro coisas de 5 anos de idade, e tem pessoa que não lembra de 5 anos, fala, não estou lembrando nada de 5 anos, mas eu me lembro de 5 anos de idade, 6 anos de idade, e aí eu me lembro quando estava estudando, viu, Wagner, aquela escolinha que hoje eu não sei nem como é que chama mais, eu sei que era Jardim da Infância daquela época, né? Eu tinha por volta de 5 para 6 anos e aprendia muitas coisas lá, e chegava em casa, eu queria contar para minha mãe, para o meu pai, e falava, eu sempre fui muito falante, gostava de falar com eles. Aí cheguei e falei para minha mãe, mãe, hoje eu aprendi as 4 estações do ano. Quais são? Ela ficou, você aprendeu? Eu aprendi. Primavera, verão, outono e inverno. Então, mas inferno, e eu me lembro disso claramente. Eu falei assim, não, é primavera, verão, outono e inverno, foi o que ela falou. E aí ela ficou lutando comigo, e eu sou meio teimoso, né? E ela falando, não, mas é inverno mesmo. Que estação é esta? Deve ser aquela estação mais quente do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. E ela falou, não é inverno, é inverno. Inverno é a mais fria e tal, aquele negócio todo. Dali eu aprendi a prestar mais atenção no que as pessoas falavam e não repetir assim rapidamente o que as pessoas falavam. Eu conferia antes, então é bom conferir. Então nós precisamos lembrar daquilo que nós passamos como fracasso lá na infância, lá na adolescência, na juventude. Quantas moças tem aqui, não vou perguntar, não vou pedir para levantar a mão, né? Foram decepcionadas porque começaram a namorar, daqui a pouco, né? Levaram, chega para lá, é isso que falam, não é isso, Uziel? Então, aí depois, não sei o que, mas recuperaram, depois vieram a ter um namoro sadio, um noivado sadio, um casamento sadio, porque recuperaram. O fracasso lá atrás não significa que fracassou sempre. Então nós não podemos comparar a nossa habilidade com a dos outros, nem também nós devemos comparar os nossos fracassos, lembrar dos nossos fracassos. Moisés era um assassino e se transformou, foi considerado o homem que libertou o povo do Egito. Eu creio que se ele estivesse vivo, eles teriam feito uma estátua fantástica para ele, e Deus não deixou que achasse o corpo de Moisés por causa disso. Então ele hoje seria adorado no mundo todo, mas não, Deus queria que ele fizesse aquele grande milagre acontecer, milagre extraordinário, libertar o povo. Jacó, por exemplo, o irmão de Esaú, enganou, né, várias vezes seu irmão, enganador, mas foi transformado depois em Israel, campeão de Deus. Tu não chamarás mais Jacó, mas agora é Israel, campeão de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo para você hoje, você será campeão de Deus, não será enganador, enganadora não, viverá uma vida de vitória com Deus, uma vida de bênção e de vitória. Davi era outro também, homicida, adúltero, mas se transformou em um grande homem. Abraão, né? Paulo, Pedro e tantos outros. Nós poderíamos citar inúmeros homens e mulheres da Bíblia Sagrada que pararam de duvidar.
Moisés parou de duvidar e aí alcançou milagres extraordinários. Nós vemos ao longo dos nossos dias na terra muitas coisas acontecerem, de pessoas que duvidam da sua capacidade, pessoas que comparam as suas habilidades com as de outros e não conseguem. Eu tinha um colega que tudo que perguntava para ele, ele sabia. Ele podia não ter feito nada. Você sabe fazer isso? Ah, eu sei. Eu falei, camarada, você sabe, você nunca fez isso? Ele falou, não, eu sei, eu vou lá e tá. E não é que ele botava a mão e fazia e dava certo? E dava certo. Já viram pessoas assim? Então, a gente conhece pessoas assim, né? Você sabe fazer isso? Ah, eu nunca fiz, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Então, isso é uma habilidade que a pessoa tem, uma capacidade de superar todo o seu limite de capacidade mental e habilidade física também. Você consegue? Consigo, sim. E ele fazia coisas extraordinárias. Esse colega meu hoje está muito bem, mas ele sempre falava assim: não era o melhor aluno da faculdade, não era o mais inteligente, mas ele tinha essa habilidade de tudo que falava para ele, ele falava que sabia. Não, eu sei. E não é que daqui a pouco ele ia desenrolando o negócio e saía bem. Eu não aconselho isso para ninguém. É bom que você estude, que saiba bem tudo aquilo que você pretende fazer, mas não tenha medo, não duvide de você, que você pode ter capacidade suficiente para realizar algo impossível para aquilo que os outros pensam que você não consegue fazer. Deus hoje nos fala nesta manhã, primeiro segredo é parar de duvidar. Parar de duvidar, parar de duvidar, parar de duvidar. Isso não pode sair da nossa mente. Eu preciso parar de duvidar, mas a dor está muito grande. Eu vou parar de duvidar de que Deus, Ele é poderoso para tirar a dor. Eu quero passar naquele concurso, eu vou parar de duvidar de que eu não passarei, porque tem pessoas mais capacitadas do que eu. Não, você faça a sua parte, vá em nome do Senhor dos Exércitos e seja um vencedor em nome de Jesus. E quando nós acreditamos nisso, nós vamos em frente. Exemplos pessoais, poderíamos escolher dezenas deles aqui hoje. Quando eu estava com 16 anos de idade e estava estudando, meu pai jamais queria que eu trabalhasse em algum serviço fora, não queria que eu trabalhasse. E eu sempre tinha vontade de fazer parte de um serviço público. Não sei se vocês conhecem, eu acho que aqui só o Bebeto conhece, que é a SUCAM, Superintendência de Saúde Pública. Lu está rindo aí, né, Lu? Você conhece, né? No Ceará tem SUCAM, Superintendência de Saúde Pública, aquele pessoal que fica matando os mosquitos da malária, né? Mas tem os laboratórios, tem tudo, tem uma central violenta, bonita. Eu achava muito lindo aquele trabalho lá. Eu era moleque, né? E meu pai não queria. Mas, o meu alvo, não, você tem que continuar a estudar. Se você quer ser médico, vai estudar, porque não vai se distrair com outras coisas, então você não vai fazer. Escondido dele, eu fui e fiz o teste. Houve uma prova para a SUCAM, tinha uma prova para a SUCAM para trabalhar na central lá, que tinha em Linhares do Espírito Santo. Tem alguém de Linhares aqui? Não tem ninguém de Linhares, só o Wallace mesmo que está aqui, mas o Wallace não lembra, ele era pequeno naquela época. Então, eu fui lá, fiz a prova. Depois, quando eu cheguei em casa, eu falei, pai, eu todo assim, desenchavido, né, com medo dele brigar muito. Eu fiz a prova lá e passei. Mas você passou, que prova de que é lá na SUCAM e tal, não sei o quê. E superintendências de campanha de saúde pública, e descobria muitas coisas no laboratório, e tinha
área de instrumentos para cuidar de almoxarifado, de carros, bombas de gasolina, tinha tudo lá. E eu passei, molequinho, né, 16 anos, e eu sempre fui bem franzino. Aí ele falou: e como é que foi a prova? Eu falei: bom, agora saiu o resultado, eu passei em primeiro lugar. Passei em primeiro lugar na prova, tinha 2 vagas, não, tinha 3 vagas, tinha 3 vagas. Eu passei em primeiro lugar. A segunda pessoa que passou, uma moça que não era cristã, e a terceira era uma moça cristã. Deve estar, se está vendo o programa hoje, aqui do nosso culto de ceia da manhã, lá de Linhares. E ela passou também, o nome dela é Ana Adete, e ela já deve estar aposentada lá. E eu fui lá, me apresentei e fomos ver o que ia fazer. Comecei a trabalhar naquele negócio ali e tal, não sabia nada, absolutamente nada, apenas passei na prova. Eu pensei: mas como você passou e tal? Eu era menorzinho, pivetinho ali. Naquela semana seguinte que eu estava inserindo no trabalho, o diretor da SUCAM, ele precisou assumir um trabalho lá em Vitória do Espírito Santo, e a vaga dele ficou. Ele falou: olha, agora você vai ficar temporariamente trabalhando no material e transporte, que era almoxarifado. Meu Deus do céu, a hora que ele abriu assim o almoxarifado, tinha peça de tudo que é jeito. Peça de carro, e não sei o que, roupa para fazer uniforme para aquele pessoal. Eu estou contando aqui publicamente, porque isso publicamente foi conhecido, e meu nome está lá. Que pena que na minha aposentadoria agora, é incrível, o Serviço Federal, eles não computam, na hora que você vai ver lá o seu salário. Estou brigando até hoje com isso aí, mas não me ressarciram, e eu fiquei lá trabalhando. A hora que ele olhou, falou: você tem que saber isso tudo aqui, tem que punhar de ficha. E eu falei: tá bom, eu pego aquelas maquininhas de fazer conta, de somar. Eu acho que o Herodes conhece aquelas maquininhas que você fazia assim, precisa ir para lá e para cá, né? E eu aprendi a fazer contas ali naquela maquininha, e era uma coisa impossível para mim. Eu estou falando de coisa impossível, mas eu não duvidei. Eu falei: eu vou encarar, vamos fazer. Meus irmãos, trabalhar com motorista, aquele pessoal vinha para abastecer o carro, eles sempre, se eu não estava, e tinha um cadernão que você tinha que anotar, a bomba anotava tanto, eles colocavam sempre 2 litros a mais. Isso aos pouquinhos, nós íamos ter problema depois. Aí do primeiro mês eu vi que estava acontecendo aquilo. No segundo em diante, Bebeto, eu comecei a anotar menos. Não, é porque isso aí vai evaporar a gasolina e tal, para eu não ter prejuízo lá no final, e não ter problemas no acerto de contas. E aí você vai adquirindo as habilidades para o trabalho. Estou falando de coisas simples que aconteciam. As peças de carro, naquela época, isso você entende, platinado, ninguém tem mais platinada nos carros, né? Tinha aqueles platinados, tinha platinada, não sei o que. Eu sabia o nome daquelas peças todas de cor, os números. Aí eles iam, só que eles iam tocar o platinado de tal carro. O cara chegava todo cheio de graxa lá, eu pegava. E eu comecei a ver que alguns pegavam e não precisavam trocar. O que eu fiz? Arrumei uma caixa enorme, coloquei na minha sala, falei: então você traz a antiga, deixa aqui, e eu vou liberar a peça nova. Aí começou a normalizar aquele âmbito que era tão pesado naquela seção de material e transporte, e assim foi. Então você vai adquirindo habilidade ao longo do tempo que você vai trabalhando. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com a sua vida futura. Lá na frente, você vai saber administrar
tudo aquilo que vem à sua frente, você tem habilidade, ainda que você não saiba agora, mas você pede: Deus, eu preciso da tua intervenção. Todo dia eu saía para o trabalho, eu ia de bicicleta para o trabalho, saía tranquilo e cantando, adorando a Deus e pedindo: Senhor, é mais um dia eu glorifico o teu nome, porque vai dar tudo certo. E deu tudo certo nessa etapa da minha vida. Eu sei que todas as pessoas aqui têm um pedaço da vida para contar, daquilo que fizeram, e dali, eu sei que dali eu fui guindado a Vitória do Espírito Santo, a capital, e aí que eu fui fazer o vestibular, né, de medicina, e passei pela glória e a bênção de Deus, e nós fomos vencendo, assim, a passo, sem duvidar. Então nós não podemos duvidar, e nem podemos comparar a nossa capacidade com os outros. Tem pessoas que pode ter mais capacidade intelectual, pode ter, mas você tem algo superior, que é a crença no Deus Todo-Poderoso, e crer naquele Deus que faz aquilo que você não viu e aquilo que você não ouviu, mas você imaginou: eu vou conseguir e vai dar certo, em nome do Senhor dos Exércitos. Então o segredo número 1 é parar de duvidar. Josué, ele não duvidou, encarou o grande desafio que ele tinha, enfrentou então aquela condução do povo pelo deserto, e ele foi um grande vencedor, porque conseguiu colocar o pessoal lá na terra prometida. Moisés não teve esse privilégio, mas ele teve. Um segundo segredo, além de parar de duvidar, é procurar uma promessa de Deus para a tua vida. Procure uma promessa de Deus para a tua vida. Eu sei que todo mundo aqui tem uma promessa de Deus na vida. Olha, eu farei isso, eu farei aquilo, eu darei isso, eu darei aquilo, eu colocarei você ali, colocarei assim. Então procure uma promessa de Deus para a tua vida. Josué capítulo 1 versículo 3, nós vamos encontrar essa promessa. Qual é a promessa? Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde pisarem os seus pés. Quantos podem dizer amém? Uma promessa de Deus. Então sai de casa, cabeça erguida. Aí você sabe que é impossível. Aquilo que parece impossível torna-se possível quando você procura uma promessa de Deus. Josué procurou essa promessa e encontrou. Tinha 3 promessas grandes nesse versículo aí: que todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Então é vitória. Deus tem prometido vitória para nós. Se Ele promete vitória, nós não vamos crer em derrota, nós vamos crer em vitória. Não que o homem, o ser humano na face da terra, não terá algumas derrotas, alguns altos e baixos, mas nós cremos que mesmo lá no fundo do vale, nós cremos que olhamos para cima, e a vitória vem daquele que pode nos conduzir em vitória sempre. Vitória foi aquilo que Josué recebeu. E quando falou aqui no versículo 5, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, quer dizer, você terá força, ninguém te vencerá. Você terá vitória e ninguém te vencerá, ninguém se susterá diante de ti. É ter força. Deus quer nos dar força. E no versículo 9 ele fala: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então a promessa estava recheada de bênçãos, era sucesso ou vitória,
força e também ele tinha a presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida faz toda a diferença. Deus estando conosco, nós lemos o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está conosco, a presença dele é um segredo extraordinário. Caminhando para encerrar esse pensamento dos milagres extraordinários. Primeiro, é você parar de duvidar. Segundo, procure uma promessa de Deus para a tua vida. Procure uma promessa de Deus para a tua vida. Tem pessoa que teve promessa através de profecia, através de um versículo bíblico, através de uma voz que ouviu lá na sua casa, aquela voz que estremeceu o quarto onde você estava, e essa promessa, se não cumpriu ainda, hoje chegou o dia de ser cumprida. Então, a promessa de Deus. E agora, o terceiro segredo é colocar em prática. Coloque em prática a tua fé. Coloque em prática. Primeiro, pare de duvidar. Segundo, procure uma promessa de Deus. E terceiro, coloque em prática. Quando nós lemos esse texto aqui de Josué, então deu ordem Josué aos príncipes. Vamos ler capítulo 1 de Josué, versículos 10 e 11. Como que foi que aconteceu a prática? Todo mundo pensa na prática, porque nós somos meio preguiçosos em pensar, em imaginar, mas nós temos que imaginar. Hoje é dia de ampliarmos a nossa imaginação, aumentarmos a nossa possibilidade de imaginar. Aí versículo 10, versículo 11 do capítulo 1, assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões daqui a 3 dias. Quantos dias? Daqui a quantos dias? Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, na realidade, enfim, o dia estava marcado para atravessar o Jordão. É a hora da verdade. Deus está prometendo e Ele está querendo que nós confiemos completamente naquilo que Ele fala, e vamos colocar em prática. Daqui a 3 dias, tem pessoa que recebe a promessa para daqui a 3 dias, e ele chega no primeiro dia, ele está com a fé muito grande, no segundo, chegou no início do terceiro dia, já está quase desistindo. Mas não, Josué, ele falou: meu povo, vamos providenciar a alimentação, vamos providenciar a comida para o povo, porque dentro de 3 dias vocês passarão o Jordão. Dentro de 3 dias vocês passarão e encontrarão a vitória. Eu não sei quem está esperando aqui a fazer provas. Estamos na época de provas, não é? Provas de vestibular, provas de pós-graduação, prova disso, daquilo, prova para entrar numa empresa, testes e tudo mais, e aí está marcado a data. Deus está dizendo hoje: prepare-se, prepare a provisão. Você tem que preparar a provisão, é você que prepara a provisão. Vai se preparando, porque o milagre está para acontecer, e com a hora e data marcada. 3 dias você colocará as mãos na vitória. Enfim, estava marcado a hora da verdade. O Rio Jordão é um rio que não é muito grande, mais ou menos 10 metros de largura, 2 a 4 metros de profundidade. Ele somente fica muito cheio naquela época
em que começa a derreter as geleiras, ele vai enchendo e se transborda. Então as bordas do Rio Jordão estavam transbordando naquela época, porque tinha acabado a época do gelo, estava agora derretendo o gelo, enchendo o Jordão estava bem cheio. Josué olhou para aquilo tudo e falou: olha, Deus falou, se Deus falou, vai acontecer. É isso que você precisa falar: Deus falou, se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Parece impossível, mas vai acontecer. Parece impossível, mas vai acontecer. O Jordão cheio, lotado de água nas ribanceiras. Mas sabe o que acontecia? Os sacerdotes, os oficiais de Deus, eles carregavam a arca, tinham confiança em Deus Todo-Poderoso, e eles não temiam, eles acreditavam tanto, que eles falaram para Josué: olha, tudo que tu falares para nós, nós vamos cumprir. Nós vamos cumprir de acordo com o que Deus falou contigo, você fala conosco, nós vamos cumprir ao pé da letra. 3 dias, eu creio que foram 3 dias de ansiedade, porque o Rio Jordão cada vez enchendo mais, e eles imaginaram. Sabe o que acontece, irmão, irmã? O que acontece, Lu, você que está bastante atenta aqui, talvez a gente pense que os milagres acontecerão da mesma forma que aconteceram tempos antigos. Josué começou a lembrar: sim, eu lembro, há tempos atrás, o mar vermelho se abriu, e o povo passou a pé enxuto. O mar vermelho se abriu, eu creio que isso vai acontecer, e a gente fica esperando o milagre acontecer do jeitinho que aconteceu. O Afonso viu Jesus, ouviu a voz de Deus: eu vou ouvir também, vou ouvir, vou ficar curado. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, é diferente. O milagre do Mar Vermelho e o milagre do Jordão acontecem de maneira diferente. Josué, eu acho que esperava: eu vou chegar ali na beira do Jordão, Deus vai falar: pega esse pedaço de pau e toca aí no Jordão, ele vai abrir. E todos pensavam mais ou menos isso, mas eles tiveram uma surpresa inusitada. O que aconteceu? Josué, ele foi dirigido por Deus e falou: olha, os sacerdotes estarão andando normal, e quando eles pisarem os pés nas águas do Jordão, as águas vão se abrir. Quando os pés dos sacerdotes tocarem no Rio Jordão, então o rio vai se abrir. Sabe por que muitos milagres não acontecem hoje? Porque muitas vezes os chefes espirituais, os grandes líderes espirituais não querem molhar os pés na água do Jordão, né? Então, falar para o povo fazer muitas vezes é fácil, mas nós temos que primeiro nós molharmos nossos pés nas águas do Jordão. O problema está grande, mas eu estou dizendo: eu vou caminhar, e a hora que eu colocar os pés ali na água do Jordão, eu sei que o Rio Jordão vai se abrir. O tempo estava determinado, estava tudo determinado pela fé. Eles criam que iriam atravessar o Rio Jordão. Deus está dizendo para nós nessa manhã: eu farei o milagre, mas você precisa molhar os pés no Rio Jordão. Vai andando, o tempo está marcado, e quando você colocar os pés no Rio Jordão, vai se abrir. O que era impossível vai acontecer. O que era impossível vai acontecer. Era impossível. Eles olharam de um lado e de outro, não havia nenhuma embarcação, não havia nenhum equipamento de segurança para que eles entrassem no Rio Jordão e atravessassem. E eles falavam: é impossível. Diga para mim bem forte: é impossível. Mais uma vez, era o que o povo estava pensando,
que o povo estava imaginando, mas o que o teu olho não viu, o que o teu ouvido não ouviu, e que você nunca imaginou, a mente nunca imaginou. É isso que Deus vai fazer com aqueles que amam ao Deus Todo-Poderoso. Vamos colocar em prática isso hoje. O teu filho terá vitória, a tua filha terá vitória, a tua família terá vitória, porque você vai colocar os pés, a planta dos pés, quando colocar ali no mar, no Rio Jordão, ele vai se abrir, porque você cumpriu todos os itens da fé que você adquire. Esta manhã, eu convido-os para ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração. O Rio Jordão, eu falei, ele era bastante grande nessa época, apesar de ter 10 metros normalmente, 2 ou 4 de profundidade, ele ficava muito maior, e era impossível atravessar, mas eles acreditavam que ia colocar os pés ali, iriam atravessar. Em 1978, guarde essa data, 1978, o Renovação, nós começamos o conjunto Renovação em 1979, foi inaugurado, começamos em julho e foi inaugurado em dezembro de 79. Parecia impossível, mas ao longo do tempo tinha promessas, e eu, como líder na época, sempre acreditei nas promessas de Deus, que nós iríamos a lugares distantes, nós atenderíamos vidas e salvaríamos vidas distantes. Depois me sucederam novos maestros, depois de 88 para frente, o pastor Wallenstein, que hoje está também do Ministério da Palavra, aqui, da administração. Você ficou em que período, Wallace? De 88 para frente, né? Que veio o Elias, ficou um tempo, e depois o Adão, mas depois o Wallace pegou e foi para frente, concluiu o trabalho. E hoje nós temos aí essa bênção, o Anderson, ele passou a batuta para o Anderson. É como aquela corrida de bastão, tem que ter sempre alguém para pegar o bastão e levar adiante. Mas em 78 surgiu um conjunto, uma banda chamada na época, a banda Voz da Verdade, e essa banda tinha um autor, que era o principal autor das músicas deles, que era o Carlos Alberto Moisés. Ele compôs uma música numa época de aflição e de tristeza, e ele começou a pensar, começou a imaginar aquilo que eu imagino que é impossível, e eu creio que vai acontecer. E a música que ele fez serve para nós hoje. O André, podemos cantar essa música? Vamos lá. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Ao lado
Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que Parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. aleluia, aleluia. Parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Declare isso nesta manhã. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu quero convidar as pessoas que querem declarar que são um milagre. Alguém lembra aqui, eu creio que o Afonso lembra, de uma derrota terrível que o Brasil teve. 7-1 da Alemanha. Foi que dia que foi? Foi 2014. Quem lembra o dia? Hein? Dia 11 de julho de 2014, não foi? Eu lembro-me. Alguém lembra a data exata? 11 de 14 de 2014. 11 de julho de 2014. Eu estava nos Estados Unidos com a família e nós vimos, eu vi um pedaço, não vi nem todo. E quem gosta de perder de 7 da Alemanha, ficou todo mundo arrasado. Eu saí do Brasil justamente, foi 8 de julho. dia 8 de julho de 2014. Eu sei que eu estava lá, porque nós falamos, vamos sair daqui do Brasil, porque deve estar tumulto muito grande aqui, e foi bem tranquila a viagem, e nesse dia, viu, Adriana, saí, vi ali o negócio, aí nós tínhamos programado ir no Circo de Solé, tinha uma peça chamada Alegria, bonita, e fomos lá. Quando saímos indo para casa, eu estava dirigindo o carro, e eu falei, Miriam, paramos, é melhor você levar daqui para lá, que eu não estou sentindo legal não estou sentindo bem. Eu sei que aquela dor começou a aumentar, cheguei em casa, começou a dor cada vez mais, e eu sei que no final tivemos que chamar o SOS lá dos Estados Unidos, da medicina, vieram com o corpo bombeiro, já chegou com tudo, faz aquele estardalhaço tremendo, chega com o corpo bombeiro e tal, e entramos dentro da ambulância. Eu creio que o Alas entrou comigo, né, que a Mirinha estava meio desesperada, ficou em casa,
e eu estava com uma dor tremenda, só sabia falar Penhart, e aí os rapazes falaram, os médicos ficavam, foi o 7-0 da Alemanha, brasileiro, e eles começaram a tirar sarro de mim, eu com a dor violenta. Fizeram então aquelas medidas todas de enzimas cardíacas, e por final eu tinha tido um ataque cardíaco, eles chamam, né? Heart attack, um ataque cardíaco. E a hora que eu cheguei no hospital, questão de 3 minutos eu fui atendido, já fui operado. Hoje eu tenho um stentezinho aqui no coração, de 2014 para cá, já tem 10 anos. E foram dias, e eu fui ali, não perdi a memória em nenhum momento, nem na cirurgia, nada. E eu só falava, Senhor, minha vida está nas tuas mãos e eu creio na vitória. Eu não duvido nenhum momento que tu és Deus, ainda que pareça impossível, tu és Deus. E eu fiquei curado completamente. Cheguei ao Brasil bem, muito bem, fui recuperando e até hoje nunca mais tive problema desta natureza, graças a Deus. Então, 10 anos, quem sabe você se recorda de coisas que aconteceram há 10 anos, há 5 anos, há 10 anos, aquilo que parecia impossível, que parecia que seria a minha morte, Deus estava dizendo, eu estou aqui, eu não duvidei, sinceramente eu não duvidei em nenhum momento, eu não duvidei. Eu acreditava na promessa de Deus, que promessa que eu tinha era que eu seria pescador de homens, ganhador de almas. Eu falei, Deus vai cumprir a sua promessa totalmente na minha vida, e eu coloquei em prática, e a data foi concluída em nome do Senhor Jesus. Se tem alguém nessa noite que quer também receber um milagre, já tem promessa, eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui à frente, vem à frente, nós vamos orar. Enquanto nós estaremos cantando, vamos cantar mais uma vezinha essa canção. Pastor Afonso, Deus te abençoe. Deus tem muitas bênçãos. Deus prometeu. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Não há problemas que possam impedir. Aleluia. Aleluia. Para me ajudar. Aleluia. Aleluia. O que pudesse impedir o nascer do sol. Aleluia. 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 E não há problemas. Aleluia. Deus te abençoe, Maria. Deus quer concluir as bênçãos da sua vida. Deus te abençoe.
milagres extraordinários. Há milagres extraordinários. Parece impossível, tem muita gente na frente, mas você será vencedor, você será vencedor em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Nós vamos orar por todos vocês que estão aqui à frente. Deus tem milagres extraordinários, como tem acontecido já. Nós temos aqui uma gama de milagres que aconteceram. Aleluia, 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 aleluia. Vem aqui, Edilene, aqui, aleluia. Deranaga Sheriu Managai, Sheriu Managai, Selaia, Sheriu Managai. Aleluia, 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 aleluia. Que tem um microfone aqui, aleluia, 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 aleluia. Aqui está a Edilene. Fala, Edilene, rapa as palavras aquilo que aconteceu com o seu menino. Meu filho tinha suspeita de autismo. Ele demorou muito a falar. Aqui na igreja, às vezes. Meu filho, ele não para quieto um minuto. E eu tava muito chateada porque na minha família, para não falar, só se nascer mudo, né? É. Eu trouxe ele algumas vezes, pedi para o pastor orar por ele. O pastor Alex também abençoou ele muitas vezes na célula. E meu filho fala muito agora. Aleluia. Ele não para quieto. Aleluia. Ele Aleluia. vem para a igreja. Aleluia, aleluia. Ele quer sentar aqui na frente. Ele sempre tenta, no culto de quarta-feira, ele procura o pastor Alex. Ele é apaixonado por ele, glória a Deus. Aleluia. Ele quer sentar aqui na frente, fica perto do pastor. Aleluia. Amém. E eu fico muito feliz porque uma coisa tão simples, mas a gente compara às vezes nosso filho com outras crianças. Eu falo, meu Deus, meu filho não fica na salinha de jeito nenhum, mas ele fica aqui na igreja e ele gosta do louvor, ele conhece a maioria das pessoas aqui. Eu fico muito feliz porque ele foi muito bem recebido aqui. Muitas pessoas têm um carinho muito grande por ele. E eu peço às vezes ter um pouquinho de paciência, porque realmente ele não para, mas eu prefiro que ele não pare aqui dentro. Aleluia. Então eu agradeço as orações, Amém. porque fez toda a Aleluia, diferença. aleluia, aleluia. Muito obrigada. O Tomás, ele não falava. Aí eu falo, ele agora fala bastante e come bastante, né? Sempre um copinho de pipoca, copinho de coisa, né? Qualquer coisa para ele ficar aqui. Até na célula, às vezes, teve uma vez que eu lembro, eu fiquei triste porque eu cheguei na célula e ele chorou muito, muito, muito. Ele não queria ficar lá de jeito nenhum. Ele chorou muito e o pastor Alex falou assim, Edilene, não tem problema, pode ir para casa, acalma ele, a gente vai orar. E hoje em dia a gente passa na porta da casa do irmão Zé Maria, ele fala, mamãe, a gente vai aqui hoje. Amém, aleluia, aleluia. Então assim, para ele foi uma terapia, foi um acolhimento muito grande e eu louvo a Deus por isso. Amém, aleluia. Ficou curado, graças a Deus. Temos aí outras crianças que falaram. Aquela criança que a semana passada nunca falou, o autista não verbal, e ele falou em voz alta, está gravado, né? Eu quero comer uva. Eu quero comer uva. Que coisa linda, maravilhosa. Para quem nunca falou, o garoto grandão, e Deus deu vitória completa.
Deus está operando em milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E o Tomás é um instrumento das mãos de Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelas tantas curas que já vieram. Eu não sei se o Wallace já veio aqui à frente. O Wallace está aqui, né? O Gabriel está falando também, não está? Hein? Rafael, ele está falando também. Então, Deus é poderoso, maravilhoso. Eu creio que todas as crianças autistas aqui, como nós já declaramos diante de Deus, Ele é o Deus que marcou o dia da vitória, e o dia da vitória já chegou. Para vocês que estão aqui à frente, Deus tem bênçãos extraordinárias, milagres extraordinários, vitória, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque há bênçãos, a vitória para cada um que crê na Tua palavra. Ó Senhor, e a Tua palavra é viva e eficaz. Nós queremos deixar, Senhor, de lado e deletar toda dúvida, parar de duvidar e procurar promessas para a nossa vida, e também colocar em prática aquilo que Tu determinaste para nós. Recebemos hoje a Tua bênção e milagres extraordinários, e não subiu a nossa mente, acontecerão em nome de Jesus. Amém, amém.